Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura daqui a pouco, a partir do versículo 46. Finalmente nós chegamos em dezembro. E dezembro é um mês aguardado pela grande maioria das pessoas. Primeiro porque é um mês que anuncia o fim de um ciclo. Também é aquele momento onde nós nos preparamos para nos reunir com as nossas famílias, para termos um momento de alegria à mesa. É um momento também de reflexão a respeito de tudo aquilo que aconteceu nesse ano. É um momento onde o cristão, de uma maneira muito especial, comemora o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Salvador prometido. Mas esse ano é um ano muito diferente. Quando nós saímos pelas ruas da nossa cidade, à noite nós não vemos tantos enfeites e luzes de Natal como nós vimos nos anos anteriores. Você pode observar que nas casas nós não encontramos aquela imensidão de luzes. Também são poucos os jardins que realmente estão preparados com os enfeites de Natal. Até mesmo aqueles prédios comerciais e os shoppings acabaram economizando os seus ornamentos de final de ano. Nós notamos que, apesar do Natal estar próximo, parece que não teremos Natal. Isso por quê? Porque nós vivemos, com certeza, uma das maiores crises dos últimos anos. E nós não estamos falando só de uma crise econômica, nós não estamos falando só de uma crise política, mas nós também estamos falando de uma crise moral, onde nós vemos a capacidade que o ser humano tem de se corromper ao buscar o dinheiro, ao buscar a satisfação pessoal, independente do bem coletivo. Na verdade, muitos acreditam que a crise que nós estamos enfrentando não é só essa crise política, econômica, moral, mas é também uma crise de esperança. Principalmente os brasileiros não veem uma perspectiva de melhora. Parece que os próximos 12 meses não nos apresentam um cenário onde as coisas de fato poderão mudar e poderão melhorar. Estamos vivendo uma época de falta de perspectiva. São poucos aqueles que continuam motivados, são poucos aqueles que continuam alegres, são poucos aqueles que realmente têm um objetivo claro na sua vida, são poucas as pessoas que realmente conseguem manter o foco e perseverar. E por que isso tem acontecido? E nós podemos dizer que
que existem pelo menos duas grandes razões. Primeiro, porque a maioria de nós acaba colocando toda a sua esperança em pessoas e coisas que não são capazes de nos dar sentido e preencher as nossas vidas. São pessoas que colocam toda a sua esperança na empresa, são pessoas que colocam toda a sua esperança no dinheiro, são pessoas que colocam toda a sua esperança e toda a sua alegria em outras pessoas, e empresas, governo, pessoas e o dinheiro. Todas essas coisas são passageiras, falhas e frágeis. Essa é a primeira razão porque nós estamos vivendo esse clima de crise, até mesmo de esperança. Mas tem uma segunda razão que nós poderíamos levantar aqui nessa noite. É que a maioria das pessoas, e talvez a maioria de nós, buscamos uma fonte de alegria, uma fonte de esperança que é simplesmente um remédio paliativo, que não é capaz de resolver definitivamente os nossos problemas e os nossos dilemas. Diante desses remédios paliativos, que vão nos dando simplesmente uma pequena esperança, ou que nos dão simplesmente uma motivação para virarmos o mês ou o ano, esses remédios e essas coisas e essas pessoas se mostram ineficazes, porque muitas dessas pessoas acabam se deparando com o divórcio, acabam se deparando com o desemprego, acabam testemunhando que o dinheiro e as coisas não são capazes de nos dar uma alegria que perdure e uma paz que todos nós necessitamos. O fato é que as pessoas mudam, as coisas passam, elas fracassam e elas nos decepcionam. Vivemos uma crise de esperança. E como então eu e você podemos celebrar o Natal? E como eu e você podemos nos alegrar nesse final de ano, em meio a tantos problemas e tantas dificuldades? Será que nós iremos conseguir realmente encontrar uma luz no final desse túnel? Será que nós conseguiremos realmente encontrar um caminho seguro em meio a essas trevas que parecem não vão se dissipar? E a palavra de Deus tem algo a nos ensinar nessa noite sobre como nós podemos celebrar o Natal mesmo em meio à crise. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia, então, de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46. E nós vamos ver aqui um cântico de Maria. E a palavra de Deus nos diz assim: então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as
gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, aqui nessa noite nós encontramos pessoas que estão alegres, radiantes, satisfeitas com suas vidas. Mas também aqui em nosso meio existem aqueles que estão tristes, amargurados, quem sabe até mesmo deprimidos com as coisas que aconteceram nesse ano. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para o nosso país, quando nós abrimos o jornal, quando assistimos os noticiários na televisão, nós vemos notícias tão ruins e uma falta de esperança e de perspectiva. Mas nesse momento em que abrimos a Tua Palavra, pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, e que mesmo em meio a uma crise, nós possamos celebrar o Natal. Obrigado a Deus, porque o Natal nos fala do nascimento de Cristo, nos fala do nascimento de uma nova esperança. E é nessa esperança, e é na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nós queremos nos alegrar, que nós queremos esperar. E nós pedimos a Deus que realmente a Tua Palavra encha os nossos corações nessa noite, pois nós oramos confiados no poder do Senhor Jesus Cristo. Amém. O fato é que a esperança, ela sempre floresce em meio à crise. Quando tudo nos parece demonstrar que chegamos realmente ao fim, que as coisas não irão melhorar, ou que as coisas simplesmente irão fracassar de uma só vez, é justamente nesses momentos que nós vemos a intervenção de Deus na história do mundo e nas nossas histórias pessoais. E é muito interessante porque o Natal nos fala dessa esperança. O Natal nos mostra que Deus, Ele não está distante, Ele não está indiferente, Ele não perdeu o controle da história, Ele
não ignora as nossas necessidades, Ele não tapa os seus ouvidos para o nosso clamor, Ele não fecha os seus olhos para a nossa dor. E esse texto que nós acabamos de ler é um testemunho de alguém que realmente estava vivenciando essa esperança que o Natal nos traz. Maria, uma mulher simples, uma jovem simples, da noite para o dia tem toda a sua vida revirada. Ela era noiva e agora ela se encontrava grávida. Como ela iria contar isso para o seu noivo? Que ela estava grávida do Espírito Santo, que aquele que estava no seu ventre não era filho de um outro homem, mas era obra do Espírito Santo. Uma mulher repudiada pelo seu noivo era uma mulher que estava fadada a viver à margem da sociedade, seria desprezada, dificilmente conseguiria se casar, dificilmente seria vista como alguém íntegra e aceita na sociedade. Maria também teve o seu drama pessoal, mas é muito interessante porque quando ela ouve as palavras do anjo, depois dela ouvir sobre o plano de Deus e sobre a graça que ela recebera, o privilégio de dar a luz ao Filho de Deus, aquela mulher, mesmo com dúvidas, mesmo com medos, mesmo com incertezas, ela se dispõe nas mãos de Deus e ela diz: que o Senhor faça como lhe aprouver, pois eu aqui sou serva do Senhor. É no meio da crise que eu e você precisamos nos relembrar do plano de Deus. É no meio das dificuldades, é no meio das incertezas, é no meio daquele momento em que nós achamos que a nossa vida está em suspenso, que a nossa vida está em um verdadeiro marasmo, sem perspectivas de boas mudanças, é que nós precisamos nos relembrar do plano de Deus para esse mundo e para a nossa vida. Maria, quando ela canta essa música, quando ela expressa o seu louvor a Deus, ela tira o foco dela mesma, das circunstâncias ao redor, e ela volta os seus olhos para Deus. E quando ela volta os seus olhos para Deus, quando ela se lembra, quando ela coloca toda a sua alegria em Deus, e quando ela se lembra de quem Deus é, do que Ele fez e do que Ele faz em nossa vida, e de como Ele é fiel não somente para os seus servos, mas também para com as promessas feitas no passado ao povo de Israel, ela só consegue engrandecer e louvar
ao Senhor. Vamos ler mais uma vez a palavra de Deus com essa perspectiva. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria diz que a sua alma engrandece ao Senhor. Ela diz mais, ela diz que o seu espírito se alegra em Deus, e ela chama de Deus de meu Salvador. Você não vê muitas perspectivas de comemoração para esse final de ano? Você acha realmente que o seu Natal ele está em crise? Então eu quero te convidar nessa noite a mudar o foco, porque o Natal não trata de você, não trata dele, não fala da alegria circunstancial, de uma alegria passageira, que vem e vai com a celebração, com as comemorações, com os presentes e com o tempo de recesso. Mas o Natal fala a respeito de Deus, fala a respeito do Senhor Jesus Cristo, e por isso eu e você devemos fazer como Maria fez. Nós devemos engrandecer a Deus em todo o tempo, nos bons momentos e nos maus momentos. Nós devemos engrandecer ao Senhor, porque de fato Ele é o nosso Salvador. Não é só aquele que nos salva do perigo e dos momentos difíceis, mas é aquele que nos salva de uma vida vazia, de uma vida escravizada pelo pecado, de uma vida sem Deus, de uma condenação eterna. Eu e você devemos sim engrandecer a Deus, mesmo em meio ao Natal em crise, porque Deus Ele é fiel, porque Deus Ele continua sendo Deus, Ele continua no controle da história, Ele continua sendo o nosso Salvador. Maria diz: o meu espírito se alegra em Deus. Não na conta bancária, não porque a minha família está toda reunida e desfrutando de paz, harmonia, saúde plena, não porque eu vou ganhar um bônus no final de ano, não porque eu vou trocar de carro, não porque eu vou conseguir comprar um novo imóvel, não porque eu vou ser promovido, não.
meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E quando nós colocamos o foco em Deus e não nas circunstâncias, nós percebemos que é possível engrandecer a Deus e nos alegrarmos em Deus, mesmo quando nós perdemos o nosso emprego, quando diminui a nossa renda, quando nós enfrentamos problemas dentro de casa, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, quando os negócios vão mal, quando aquela esperança e aqueles sonhos não se concretizam, mesmo quando nós temos que nos deparar com a solidão no final desse ano, ou quem sabe com uma doença terrível que muda as nossas vidas. Maria colocou todas as suas esperanças em Deus, e por isso ela engrandece ao Senhor, e por isso o seu espírito se alegra em Deus, o seu Salvador. Versículo 48, ela continua dizendo o seguinte: pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Porque eu e você podemos encontrar esperança e motivos para nos alegrar nesse Natal, mesmo que o nosso Natal esteja ameaçado, mesmo que o nosso Natal e final de ano esteja em crise. Porque o Natal não fala a respeito das coisas externas, não fala das circunstâncias, não fala de mim, não fala de você, porque o Natal fala a respeito e diz respeito sobre a pessoa de Deus, sobre o Senhor Jesus Cristo. E quando nós focalizamos a pessoa de Deus, nós somos obrigados a relembrar quem Deus é e o quão poderoso Ele é. E Maria reconhece que Deus é um Deus poderoso, é um Deus que detém em sua mão todo o poder e todo o governo. Ele, apesar de ser tão poderoso, ele se volta para aquela sua humilde serva. Ele a abençoa, ele a convida para participar do seu plano maravilhoso de redenção desse mundo. Não que Maria tivesse algo que chamasse a atenção de Deus, não que ela fosse a maior de todas as mulheres, merecedora dessa graça, mas esse Deus que é um Deus poderoso, Ele não olha para as nossas vidas como nós olhamos, Ele não simplesmente leva em conta os nossos merecimentos, os nossos grandes feitos, mas Ele procura pessoas humildes, procura pessoas que querem servi-lo de todo o seu coração, pessoas que estão disponíveis
em suas mãos. E o nosso grande problema hoje é que todos nós queremos ser grandes demais. Queremos coisas maravilhosas demais. Queremos que a nossa vida seja realmente extraordinária. Queremos ser o centro do universo. E você então imagine um mundo repleto de pessoas que buscam essas coisas. E por isso nós estamos colhendo tanta morte, tanta destruição, tanta corrupção, tanta desigualdade, tanto conflitos de interesse, tantos lares que são desfeitos, tanta falta de amor. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle da história. Ele continua governando, Ele continua atento, Ele continua vendo o procedimento de todas as pessoas, Ele continua dando o seu favor para aqueles que de uma maneira humilde se submetem à sua vontade. Para esses, Deus não oferece a justiça, porque a justiça de Deus nesse caso seria refletida em punição, em castigo. Mas para esses que são seus humildes servos, Deus estende a sua misericórdia de geração em geração. Deus continua trabalhando nesse mundo, e Ele vai concretizar o seu plano eterno, por mais que nós julguemos que demora a promessa. Deus tem determinado no seu plano eterno as datas, os tempos em que Ele de fato irá levar a cabo o seu plano, onde Ele irá de fato restaurar todas as coisas. E a encarnação de Jesus é a prova de que Deus continua atento na história do ser humano. Não antes, não depois. Jesus nasceu, como tinha sido prometido há milhares de anos atrás. Não antes, não depois, não em qualquer lugar, mas no lugar que Ele determinou. Seu nascimento aconteceu da maneira como havia sido descrito, e essa promessa há muito já tinha sido esquecida para a grande maioria das pessoas. Aquilo não passou de um delírio de alguns homens, mas a encarnação de Jesus, a vinda do Filho de Deus, nos mostra o poder do nosso Deus sobre a história. Versículo 51, nós vemos: Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre,
como dissera aos nossos antepassados. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, não no palácio, não com um grande exército, não com as riquezas dessa terra. Ele não veio como um rei poderoso, mas ele, na sua simplicidade, ele, na sua humildade, destituiu os poderosos, destronou os governantes, não da maneira como os homens esperavam, mas Jesus vindo a esse mundo, tendo uma vida perfeita, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando dos mortos, despojou todo o império das trevas, humilhando a morte, humilhando os inimigos de Deus, humilhando aqueles que detêm em suas mãos o poder e o controle desse mundo. Para esses que são orgulhosos e soberbos, para esses, Jesus foi totalmente ignorado. Nasceu, viveu no anonimato. Mas para os humildes, aqueles que abriram seus corações para Deus e para a promessa do Salvador Jesus Cristo, estes humildes, estes foram exaltados. Estes que não eram povo, se tornaram povo de Deus. Estes que não eram filhos, se tornaram agora filhos do Altíssimo. Aqueles que viviam à margem, agora serão cordeiros, e irão reinar para sempre com o leão da tribo de Judá. Aqueles que alimentavam nas suas almas uma fome de Deus, foram saciados pelo pão da vida. Aqueles que não tinham nada em suas mãos, encontraram as riquezas celestiais. Você tem motivo para comemorar esse Natal? Sim. Mude o foco. Lembre-se de quem Deus é e do que Deus fez e faz na sua vida. Versículos 54 e 55. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Porque nós podemos encontrar esperança no Natal? Porque esse Deus que nos deu o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, é um Deus fiel. Ele não se esquece das suas palavras, Ele não se esquece das suas promessas. Aquilo que Ele disse a Israel que seria feito, foi cumprido literalmente na vinda de Jesus Cristo. Esse Israel que antes fora escolhido como povo de Deus e que se mostrou obstinado, que se mostrou infiel, que se mostrou descrente por diversas e diversas vezes na sua história. Esse povo que deveria adorar exclusivamente a Deus e que tantas e tantas vezes se voltou para os ídolos,
e para os deuses de outras nações. Esse Israel que matou os profetas e homens de Deus, esse Israel que desprezou a Jesus Cristo, que o rejeitou e que juntamente com os romanos o condenaram à cruz. Esse Israel, mesmo assim, experimentou da fidelidade e da misericórdia de Deus. E assim como Deus havia prometido a Abraão, não somente um descendente, não somente uma grande descendência, mas que prometeu para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Em Cristo, todas essas promessas foram cabalmente cumpridas. Não foi um mês, não foi um ano, não foi uma geração depois, não foi 2 gerações depois, mas no tempo exato de Deus. Deus cumpriu a sua promessa, como dissera aos antepassados do povo de Israel. Deus continua sendo fiel, mesmo em meio à sua crise pessoal, mesmo em meio à nossa crise nacional, mesmo em meio à crise mundial. Por isso, eu e você devemos celebrar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar.